nossa saudação à comunidade do Grupo Sheila. Queridos irmãos e irmãs, quem vos fala é Marcelo Orsini. Nós vamos iniciar esta pequena série intitulada Recomendações de Jesus aos Apóstolos. A missão do Cristo Jesus na Terra foi orientar a humanidade no caminho do aperfeiçoamento em direção ao reino dos céus. Por essa razão, o Mestre nos legou o seu evangelho de amor. A palavra evangelho deriva do grego evangelium, que significa boa nova, boa notícia, boa mensagem. O evangelho seria disseminado pelo Cristo por meio de ensinos verbalizados, mas principalmente pelos atos de Jesus como exemplos e referências de conduta moral para os homens. A compreensão dos seus ensinos nem sempre era direta ou de entendimento imediato. Seria inútil que ele se dirigisse exclusivamente às massas. Por isso, para haver eficiência na transmissão do ensino, Jesus optou por direcionar o aprendizado a um pequeno e especial grupo de seguidores que mais tarde se encarregariam de divulgá-las, cada um à sua maneira. A esse grupo, o autor Pastorino, Carlos Torres Pastorino, intitulou Colégio Iniciático, ou seja, o conjunto de alunos que receberia as maravilhosas lições de modo mais particular para que pudessem absorvê-las e fixá-las, com vistas à sua posterior propagação. Convém aqui explicar a diferença entre aluno, discípulo e apóstolo. O aluno é aquele que observa, que aprende, que estuda, que lê, o qual tem contato com aquele ensino, com aquela novidade. O discípulo, de acordo com o dicionário, é quem segue as ideias ou imita os exemplos de outro. Então, a condição de discípulo é mais avançada que a de aluno, porque é quando o aluno se interessa pelo assunto e deseja seguir, imitar o mestre. Já o apóstolo, que é do grego apóstolos, significa enviado. São também sinônimos os termos propagador, pregador, missionário, emissário. Então seriam os emissários de Jesus. Vamos situar as atividades de Jesus registradas no final do capítulo 9 do evangelista Mateus. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Saindo então de Nazaré, Jesus se reuniu com a sua comitiva e empreendeu um giro pelas aldeias vizinhas, ensinando nas sinagogas, os templos judaicos. Jesus percebia a população como ovelhas sem pastor, desorientada pela falta de mestres seguros que as alimentasse com a verdade divina. Anota, então, o ensino dado aos discípulos nos versículos 37 e 38. A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Então, pode-se dizer que é aquilo que nós ainda observamos. A massa, a humanidade, abandonada por falta dos verdadeiros pastores de qualquer agrupamento religioso. São todos os pregadores de espiritualismo quando pensam mais em si, em seus próprios interesses, no domínio político e até na exploração financeira de suas ovelhas, do que no amor que se sacrifica e se dá desinteressadamente.
Além disso, o próprio ensino ministrado por todos é puramente teórico, sem o calor do exemplo vivo, com o esquecimento de si mesmo e de seus interesses pessoais. Os verdadeiros e desinteressados pastores são pouquíssimos e não chegam a atender às necessidades prementes, inadiáveis e substanciais dos crentes. Mateus registra também, no capítulo seguinte, o de número 10, a relação dos alunos escolhidos por Jesus, os quais se tornariam discípulos e, posteriormente, emissários do Mestre. Os evangelistas Marcos, no capítulo 3, e Lucas, no capítulo 6, também os relacionam. Mas vamos ler Mateus 10, a partir do versículo 1 até o versículo 4. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Lucas informa que Jesus passou a noite no oratório de Deus, ou seja, fazendo uma prece prolongada, como lhe era habitual antes de qualquer decisão importante. Marcos anota que Jesus chamou para si aqueles que ele quis, ou seja, uma escolha pessoal. Todos aderiram imediatamente. Em Mateus, no segundo versículo, é usada pela primeira vez a palavra apóstolo, emissário. Pastorino esclarece que o título grego apóstolo era dado aos emissários ou comissionados do sumo sacerdote ou do sinédrio quando enviados à diáspora, ou seja, a dispersão do povo judeu, ou quando alguém era encarregado de missão especial. Por exemplo, Paulo era apóstolo, ou seja, emissário, do sinédrio em Damasco. A esses 12 discípulos, Jesus confere autoridade sobre os espíritos atrasados, ou seja, espíritos obsessores, espíritos não purificados, nome dado geralmente aos desencarnados que ainda habitavam cemitérios, de acordo com Mateus, capítulo 8, versículo 28, lugar considerado impuro. É a esses espíritos de cemitério e aos familiares que Moisés proíbe evocar as consultas, os mortos, como está expresso no Deuteronômio, capítulo 18, versículo 11. O número 12 tem um sentido de ciclo. Por exemplo, 12 meses do ano, 12 patriarcas, 12 tribos de Israel, 12 signos do zodíaco. Então Jesus inicia oficialmente o ciclo sacrificial de sua própria pessoa para benefício da humanidade. Vamos então iniciar a exploração das recomendações de Jesus. Tal como agrupou em 3 capítulos os ensinos do Mestre pronunciados no Sermão do Monte, o evangelista Mateus reuniu no capítulo 10 uma série de recomendações do Mestre aos seus discípulos para quando fossem cumprir o papel de emissários da Boa Nova. Essas recomendações podem ser divididas em seções que podemos intitular de instruções, avisos, encorajamento, dificuldades e recompensas. Em seu escopo, vamos perceber a necessidade de desprendimento total e absoluto de tudo que pertence ao plano material, inclusive as pessoas físicas e as organizações religiosas. A tarefa é específica: ensinar a proximidade do reino de Deus que se encontra dentro de cada um. Se não fossem aceitos em um local ou por uma família, deveriam se deslocar para outros em busca de todos os que estão perdidos
isto é, desorientados. Nesta passagem rápida, Jesus recomenda distribuir paz, saúde, luz e amor sem nada esperar em retorno. Então vejamos Mateus capítulo 10, a partir do versículo 5. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E, se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Vejamos então. A primeira recomendação: não seguir pela estrada dos gentios, nem entrar nas cidades dos samaritanos, mas só falar às ovelhas perdidas da casa de Israel. Podemos bem substituir hoje por não pretender fazer prosélitos de outras religiões, tirando-os de suas crenças, mas falar apenas àqueles que estiverem insatisfeitos e perturbados em sua própria religião. Então, para nós espíritas, fica o alerta de que a doutrina espírita, ou a doutrina dos espíritos, é uma doutrina de exposição e não de imposição. Devemos nos dirigir aos que desejam nos ouvir, aos que pedem os nossos conselhos e esclarecimentos, sem qualquer objetivo de converter quem quer que seja ao espiritismo. Evitar contendas intelectuais sobre assuntos espirituais, conhecimento bíblico, interpretações evangélicas, etc. O que importa é o cristianismo, a moral do Cristo. Em seguida, os emissários recebem a ordem taxativa de curar os enfermos, ressuscitar os mortos, limpar os leprosos, afastar os obsessores. Então, tudo isso deve ser feito sem que jamais se pense em retribuição de qualquer espécie, mormente financeira. De graça recebestes este dom, de graça dai-o a todos que vô-lo pedirem. Naturalmente, essas ações todas mencionadas, cura, ressuscitar os mortos, limpar os leprosos, afastar os obsessores, é um incentivo de Jesus para dádivas que nós podemos alcançar de acordo com o nosso esforço evolutivo, a nossa capacidade de transmitir fluidos curativos, de, através da nossa autoridade moral e convencimentos, afastarmos obsessores e assim por diante. Depois do versículo 9, Mateus registrou: não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Até aqui, há concordância dos 3 sinóticos, sem dúvida alguma, mas na enumeração dos que eles devem levar ou não, há algumas discrepâncias. Falando no dinheiro, Marcos diz bronze, Lucas escreve prata e Mateus especifica nem ouro, nem prata, nem bronze. Nesses materiais eram cunhadas as moedas, segundo seus valores, sendo que de bronze eram confeccionadas as moedinhas de pequeno valor. Mas o essencial é a orientação
para que o alimento espiritual fosse priorizado sem preocupações materiais. Em seguida, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento. Então, as sandálias ou alparcas também são proibidas em Mateus, mas são autorizadas em Marcos. Vestir 2 túnicas era costume de viagem para se proteger do frio à noite. Todas essas recomendações são feitas para treinar a confiança na providência do Pai, entre aspas, que não deixa morrer de fome um pardal, assim como o espírito de desprendimento e pobreza indispensável a quem pregava o verdadeiro reino do Espírito. E tudo isso foi dito em vista da seguinte conclusão: o operário é digno de seu sustento, ou seja, Deus a tudo provê. No versículo 11, Mateus registra a seguinte recomendação: e, em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. Ora, ao chegar à localidade, seria necessário informar-se de alguém que fosse digno e nesta casa permanecer o tempo todo, mesmo porque ausentar-se dela constituiria, segundo o hábito israelita, ofensa ao hospedeiro. A orientação não implica seleção de privilegiados, mas a identificação daquele que se dispõe a reeducar-se. Seja no trato com os semelhantes ou no exame de seus valores, é imperioso que saibamos distinguir o que é digno. Digno é aquele que se afirma no bem, ou aquilo que eticamente revela bondade. No entanto, ante a filosofia do Cristo, faz-se digno até mesmo o bandido, o ladrão, o acelerado, o delinquente que quer se libertar, bem como o vício ou a paixão em que nos identificamos e cujas energias sentimos. Essas podem ser revertidas ou canalizadas para ângulos positivos. Em qualquer cidade ou aldeia, significa sem preferência, sem considerar localização. O discípulo é instruído a ir a todos os locais pobres, prósperos, grandes ou pequenos, ou seja, agir sem discriminações, seguindo a determinação do alto. Cidade, naturalmente, representa um lugar mais organizado, aldeia um lugar mais primitivo. Espiritualmente, há homens mais evoluídos e outros menos evoluídos. Então, será preciso conviver com pessoas de todos os níveis. Cidades ou aldeias em que entrardes, ou seja, ainda que ficasse, como raramente acontece em um só lugar, toda uma existência, digamos assim, o emissário se veria obrigado a entrar em contato, em sintonia com todo tipo de criatura. Nós realmente nos relacionamos desse modo com as mais diversas modalidades de vibrações, de interesses, de influências, e penetramos pelas vias da simpatia, que naturalmente nos aproximam uns dos outros aos corações de muitas pessoas. E se na distribuição e dinamização dos recursos espirituais somos convocados a sair de nós mesmos, na solução e superação dos problemas que nos são próprios, que nos são inerentes, nós necessitamos entrar no território adentro da aldeia íntima, selecionando conceitos, pensamentos, tendências para o que não podemos prescindir, nós mesmos, de vigilância. Portanto, ao dizer procurai saber quem nela seja digno, significa que os emissários de Jesus, nós muitas vezes, precisamos saber identificar os padrões morais que vigem naqueles a quem nós nos dirigimos. Porque muitas vezes o que é justo para uma pessoa deixa de ser justo para outra. Agora, para saber, devemos olhar, observar, nos aproximar, atentos às reações que são elementos grandemente reveladores. E aí vem a frase, e hospedai-vos aí. Hospedar significa acomodar,
estabelecer, espiritualmente expressa a permanência na pauta da cooperação. Significa abrigar-se sobre o teto de pensamentos e atitudes dignas, com discernimento, perseverança, bom ânimo, a fim de que os objetivos sejam alcançados. E ali ficar até quando? Disse Jesus, até que vos retireis. Ou seja, uma vez atingidos os objetivos de auxílio no campo de relação, ou vencida a luta de superação dos problemas que nos são afetos, é lícito e mesmo imperioso que se parta, que saiamos para novas conquistas. O apego, a ausência de capacidade de desvinculamento tem sido fatores de escravização. Se nós somos convocados ao ajuste, a nos hospedar, a conviver, somos também convidados aos processos da separação, ou seja, da retirada no momento justo. Quando não o fazemos, somos levados às vezes a verdadeiras cirurgias portadoras de apreensões e sofrimentos. São as mudanças, os afastamentos bruscos, as desencarnações. Nos versículos 12 e 13 de Mateus, encontramos: e quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Entrando em alguma casa, colocamo-nos em relação ou sintonia com seus moradores. A sintonia será tanto maior quanto maiores os laços de simpatia recíproca. E Jesus recomenda saudai-a, uma fórmula simples que Lucas, no capítulo 10, versículo 5, expressa da seguinte forma: em qualquer casa em que entreis, começai dizendo paz a esta casa. E uma vez atraídas as vibrações de paz, ela se derrama fatalmente, quer sobre a casa, se a sintonia for boa, quer sobre o próprio emissário. Saudar é felicitar, é dar testemunho de respeito, louvar o que se nota de positivo, de criativo, de caráter edificante, seja nas pessoas ou nas coisas. Ter olhos para ver somente o que é bom, ouvidos para ouvir apenas o que é útil. Sempre adotar a discrição e silêncio diante do mal que possa, porventura, reinar no ambiente que estamos visitando. Nas criaturas que nos cercam, cumpre-nos valorizar o lado positivo. Só desse modo as resistências e os obstáculos diminuem, podendo ser com êxito vencidos e ultrapassados. Já no versículo 14, está dito: e se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Se o emissário cristão não fosse recebido, devia fazer o que era hábito de todo israelita, quando regressava à Palestina proveniente de terras pagãs: sacudir o pó da roupa e dos pés para não conspurcar a Terra Santa. De qualquer forma, não deveria haver polêmica. Caso não fosse aceito, deveria retirar-se imediatamente. Então, se ninguém vos receber, destaca a necessidade de discernir até onde as propostas têm o valor no entendimento daqueles que estejam no campo das nossas vibrações. É importante ter-se em conta que nem sempre as melhores intenções serão compreendidas. Nem escutar as vossas palavras. A rejeição pode ser pessoal ou contra as ideias, os pensamentos, as lições. Será preciso mostrar primeiro que rusgas antigas estão superadas ou que nos modificamos intimamente se o problema for no campo pessoal conosco. Por isso a necessidade de conduta sempre no bem por parte do emissário, porque se nós pisamos na bola com alguém, como ser intermediário de instruções elevadas? Saindo daquela casa, recuar antes de constranger, não insistir no convencimento. Só o tempo e as futuras oportunidades poderão destruir antipatias e construir simpatias. E a instrução mais interessante: sacudir o pó dos vossos pés, ou seja,
não levar mágoas, não manter ressentimentos, esquecer as lembranças infelizes, compreender o momento da recusa com perdão e amor no coração. Nós somos todos irmãos diante de Deus, devemos doar sem qualquer expectativa de receber em troca, não podemos nem devemos ficar decepcionados se somos emissários, especialmente se formos acusados ou incompreendidos. Versículo 15. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então a memória do cataclismo de Sodoma e Gomorra, ela permanecia viva e era considerado o mais terrível castigo da impiedade. Pois bem, a colocação do mestre nessas recomendações é que haveria menos rigor para essas cidades do que para aquela que não recebesse, não acolhesse os enviados do mestre, os enviados do Cristo. Então ele cita o dia do juízo, que nós não vamos interpretar como sendo o juízo final, não. A colheita de acordo com a lei de causa e efeito após a desencarnação. Porque se as ações do espírito forem no bem, forem espirituais, então a colheita será de alegria e paz. Mas se elas forem no sentido do mal, ou seja, na direção da matéria das paixões, o resultado a se colher será de dores e de sofrimentos. Então essa triagem do que vai acontecer, ela é automática, porque a lei de causa e efeito já estabeleceu tudo de antemão. Não é necessário que haja alguém fazendo julgamentos. Então, o dia do juízo é apenas uma expressão que revela a ação da lei de causa e efeito, e não Deus ou uma divindade sentada no trono e julgando um ou outro. Isso está no automatismo do nosso processo evolutivo. Assim nós encerramos as primeiras instruções de Jesus aos seus enviados, aos seus emissários. Ficou claro para nós a necessidade daquele que se colocar nesta posição, como sendo o apóstolo de Jesus, aquele que vai transmitir os seus ensinos, esclarecer outras pessoas, que deve ter a preocupação com a sua própria conduta pessoal, desligando-se, desprendendo-se aos poucos e continuadamente daquilo que é material e passional e focando a sua vida nas questões espirituais para que ele consiga realmente transmitir o bem, curar, ressuscitar, limpar, ou seja, ajudar o semelhante em paz. E tudo fazer de graça, sem esperar qualquer tipo de retribuição. O que vale é o Espírito Eterno e não a nossa personalidade passageira. Até o próximo vídeo. Muita paz para todos. A nossa saudação à comunidade do Grupo Sheila. Queridos irmãos, queridas irmãs, quem vos fala é Marcelo Orsini. Este é o segundo episódio desta série de 3 vídeos que apresenta as recomendações do Mestre Jesus aos seus discípulos para quando fossem cumprir o papel de apóstolos, isto é, emissários ou enviados do Cristo. Estas instruções estão especialmente reunidas no capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Naturalmente, as orientações são também válidas para qualquer um de nós, quando, ao revelarmos o ideal cristão, especialmente em nossos relacionamentos sociais, pudermos fazê-lo segundo essas diretrizes. Neste vídeo, vamos percorrer uma seção de alertas ou avisos e também outra com motivações ou encorajamentos. Vamos então adentrar esta primeira sessão de avisos, fazendo a leitura do Evangelho de Mateus, no capítulo 10, dos versículos 16 a 23. Atenção!
Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Tornai-vos, pois, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado, porém, com os homens, porque vos entregarão aos tribunais e, em suas sinagogas, vos açoitarão. E por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para servir-lhes de testemunho a eles e às nações. Quando vos entregarem, não vos preocupeis como ou o que falareis, porque naquela hora vos será dado o que direis. Pois não sois vós os que falais, mas é o Espírito de vosso Pai que fala em vós. Irmãos entregarão à morte aos irmãos, e pais aos filhos, e filhos se levantarão contra seus pais e os farão morrer. E sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas quem suportar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Observa-se que esses avisos quanto ao que acontecerá aos enviados não se referem à época da primeira missão dos apóstolos, mas ao futuro. O versículo 16 inicia com um alerta: atenção, depois uma sentença para ser gravada de memória. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, em que o perigo de ser morto é grande. Daí então vem o conselho: tornai-vos prudentes, ou seja, astutos, como as serpentes, e simples, sem mistura, sem duplicidade, como as pombas. A humanidade egoísta e cruel parece realmente uma alcateia de lobos famintos, vorazes, que só buscam os seus próprios interesses imediatos. Daí a necessidade de sermos prudentes e astutos como serpentes, embora no próprio íntimo, mantendo a simplicidade das pombas. Versículo 17. Cuidado, porém, com os homens, porque vos entregarão aos tribunais, e em suas sinagogas vos açoitarão. Os lobos são os próprios homens, que procurarão devorar os emissários do Cristo. E como talvez não possam estraçalhá-los com suas mãos, os entregarão aos tribunais, e eles os mandarão açoitar. Seriam os tribunais do intelecto, com medidas punitivas baseadas em condenações íntimas ou externas e açoites morais. Os homens perseguirão a personalidade do emissário, mas o seu espírito, a sua mônada espiritual, o espírito eterno que o mobiliza, deverá permanecer e manter-se forte e inabalável em suas convicções, servindo-lhes de testemunho de que o espírito é superior à matéria e a individualidade, esse espírito eterno, é maior que a personalidade passageira que acontece em cada reencarnação. Então há necessidade de vigilância, de prudência quanto às possibilidades de que as atitudes nobres dos emissários do Cristo sejam mal interpretadas. Interesses traiçoeiros dos ouvintes podem prejudicar os semeadores da palavra. Os açoites são fruto da incompreensão e da intolerância, com geração de descrédito perante o público ou a comunidade. No íntimo, preocupações, decepções, abatimento e tristeza. No corpo físico, às vezes, as enfermidades. Prosseguindo. E por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para servir-lhes de testemunho a eles e às nações, ou seja, aos gentios. Além disso, a causa dos emissários do Cristo cresceria de âmbito, e os enviados também seriam citados diante de governadores e de reis, para que seu exemplo servisse de testemunho da verdade diante das nações pagãs, ou seja, não israelitas. Nos embates com as autoridades, a personalidade
do emissário será assistida pelo Espírito do Pai que nele habita, ou seja, o Cristo interno de cada um, a centelha divina que é própria de cada espírito, que lhe ditará as palavras que deverão ser proferidas. Compreendamos, entretanto, que governadores e reis não são apenas políticos profanos, mas também as autoridades religiosas de outros credos. E serão também aqueles que, não compreendendo o alcance de sua atuação em certos setores, os acusam levianamente. Mais adiante. Quando vos entregarem, não vos preocupeis como ou o que falareis, porque naquela hora vos será dado o que direis, pois não sois vós os que falais, mas é o Espírito de vosso Pai que fala em vós. Ora, quando se achassem diante dos tribunais, os emissários não deveriam preocupar-se em como falar, já que naqueles momentos de angústia, entre aspas, o Espírito de vosso Pai falaria por intermédio deles, fecha aspas. Ou seja, uma comunicação pelo campo intuitivo mediúnico em sintonia com o mais alto, quando a intenção do emissário é boa. Abrem-se os canais. A história está cheia desses exemplos, de respostas de sabedoria acima da capacidade humana, inclusive. Nessas situações terríveis de perseguição, bastando que recordemos a profundidade das respostas de Joana d'Arc aos 70 bispos, verdadeiros lobos devoradores a serviço da política eclesiástica de então. Essa assistência divina parece referir-se até a uma psicofonia total, sendo possível, prometida aos perseguidos quando tiverem que ser julgados. Versículo 21. Irmãos entregarão a morte aos irmãos, e pais aos filhos, e filhos se levantarão contra seus pais e os farão morrer. Vários sentidos podemos deduzir dessas palavras. Por exemplo, poderão haver desavenças dentro do próprio lar, entre pais e filhos, quando alguém vive em um ambiente de determinada religião e resolve aderir ao espiritualismo e ao Evangelho de Jesus. Muitas vezes, aqueles que se oferecem ou pretendem obedecer à ordem de curar enfermos em nome de Jesus podem ser até levados à barra dos tribunais por exercício ilegal da medicina. É preciso estar atento quanto a isso no Código Civil das leis do país. Por esses termos, também podemos compreender essas palavras ditas por Jesus, a representação dos nossos veículos inferiores, ou seja, o nosso corpo físico, que, na verdade, se tornam o médium para a nossa manifestação espiritual no planeta denso, no planeta material. Ou seja, esses veículos de expressão do espírito muitas vezes são seus inimigos, querendo levá-lo à desistência da tarefa com a qual se comprometeu, para que aproveite os minutos de satisfação física que lhe podem trazer conforto, riquezas, glória, fama, prazeres dos sentidos, domínio autoritário, celebridade do intelecto. Então, tudo e todos se levantarão contra a boa intenção do emissário de cumprir a sua tarefa, que será inçada de dificuldades sempre crescentes e inamovíveis, podendo chegar até a causar-lhe a morte. Versículo seguinte: e sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas quem suportar até o fim, esse será salvo. Realmente, pode haver um verdadeiro ódio contra os emissários do Mestre por parte da maioria dos homens. Mas quem suportar, ou seja, quem tiver paciência e perseverança, sem arredar o pé, até o fim de sua missão, esse será salvo, ou seja, libertado das dores. Pode referir-se esse fim ao término das perseguições ou ao final dessa existência terrena. Só aqueles que suportarem até o fim as lutas poderão conseguir, portanto, as suas vitórias. Seguinte: quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não
acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Ora, o emissário não deve arriscar-se a sofrer voluntariamente. Se for perseguido numa localidade, deve se transportar para outra, sacudindo o pó dos pés, não levar mágoa nem rancor, pois o que ele tem para dar servirá para outras pessoas que talvez até estejam sequiosas de receber as suas instruções, as suas orientações. Entretanto, sempre devemos procurar refúgio em outra cidade quando aquela em que estamos, as pessoas com as quais estamos dialogando, tornar impossível para nós o prosseguimento do trabalho, ou seja, sempre devemos buscar nos recolher ao nosso espírito, à nossa meta espiritual, no nosso íntimo, quando as tempestades crescerem no exterior, no mundo físico. E não teremos terminado de percorrer todas as cidades de Israel, ou seja, de completar todo o caminho evolutivo, pois antes disso virá o Filho do Homem, ou seja, encontraremos finalmente com o nosso Cristo interno. O autor Carlos Torres Pastorino, ele fala a respeito dessa frase, cidades de Israel, dizendo que é uma expressão simbólica do percurso evolutivo do homem. Vejamos então o que ele propõe de acordo com os fatos históricos. Vamos lê-los em sequência. A criação do povo de Israel pelo pai luz, Abraão, e sua opressão no Egito significaria a individualização da centelha divina do espírito, a mônada espiritual, ainda no reino animal, aí permanecendo na prisão. Prosseguindo, a matança dos cordeiros e a passagem do Mar Vermelho. Seria a passagem do estado animal que deve terminar para o estágio hominal. Terceiro, a longa conquista de Canaã, ou seja, a demorada conquista do intelecto. Quarto, a passagem do Jordão, a passagem definitiva para o domínio intelectual. Quinto, o reinado de Judá e a construção do templo, simbolizando o domínio do intelecto e o início da religiosidade para o espírito. Sexto, o exílio de Babilônia, ou seja, a limitação do intelecto preso na matéria. E o último estágio, a última etapa, a reconquista de Jerusalém e a reconstrução do templo. Simbolicamente, a libertação do intelecto que passa ao domínio do espírito ou individualidade. Então, antes que o emissário termine o percurso das cidades ou dos pontos chaves da história de Israel, o Filho do Homem virá a ele, ou seja, vai se verificar o acesso à individualidade, que significa a criação íntima do espírito, a mônada espiritual, a centelha divina, o acesso da personalidade a essa energia que Deus coloca em cada espírito. Enquanto isso, terá que suportar o emissário as perseguições nas sucessivas encarnações, superando aos poucos o seu animalismo até conseguir o domínio pleno do espírito. Conforme vemos, a linguagem simbólica é de perfeita clareza, mas a interpretação literal muitas vezes não nos faz chegar a uma conclusão lógica. Então fizemos a sessão dos avisos, vamos agora à sessão do encorajamento. E ela se encontra ainda em Mateus, no capítulo 10, dos versículos 24 ao versículo 33. Vamos à leitura. Não é o discípulo mais que seu mestre, nem o servo mais que seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há de encoberto que não venha a descobrir-se, nem de oculto que não venha a saber-se. O que vos digo às escuras, dizei-o na luz, e o que ouvis aos ouvidos, proclamai-o nos telhados.
Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes o que pode fazer perder tanto a alma como o corpo no vale das lamentações. Não se vendem 2 passarinhos por 1 centavo? E nenhum deles cairá no chão sem vosso Pai. E até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós que muitos passarinhos. Portanto, todo aquele que me aceitar diante dos homens, eu também o aceitarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me rejeitar diante dos homens, eu também o rejeitarei diante de meu Pai que está nos céus. Então vamos lá. Não é o discípulo mais que seu mestre, nem o servo mais que o seu senhor. Então essa fórmula inicial, ela salienta que um discípulo não deve pretender tratamento superior ao que teve seu mestre, nem o servo ser mais bem tratado que o seu senhor. Podemos presumir que se trata de um alerta contra possíveis sentimentos de orgulho e de vaidade por parte do emissário, querer ser maior do que realmente é. Versículo 25. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, ou seja, ao pai de família, quanto mais o farão aos seus domésticos. Portanto, muito felizes deverão julgar-se os discípulos e os servos se conseguirem tratamento semelhante ao do mestre e ao do senhor. Depois vem o exemplo. Chamaram o mestre de Beelzebu. Na época de Jesus, Beelzebu tinha o sentido genérico de ídolo, ou seja, de culto a uma divindade falsa. Então, Beelzebu era o falso profeta, o falso sacerdote. Se assim chamaram o dono da casa, ou seja, o mestre, o Cristo, Jesus, quanto mais o farão aos seus familiares, ou seja, aos seus emissários. Será muito pior. Vamos ler agora o texto de Emmanuel, da obra Caminho, Verdade e Vida, no capítulo intitulado Estima o Mundo. O Espírito nos diz assim: muitos discípulos do Evangelho existem, ciosos de suas predileções e pontos de vista, no campo individual. Falsas concepções ensombram-lhes o olhar. Quase sempre se inquietam pelo reconhecimento público das virtudes que lhes exornam o caráter. Guardam o secreto propósito de obter a admiração de todos e sentem-se prejudicados se as autoridades transitórias do mundo não lhes conferem apreço. Agem esquecidos de que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não percebem que, por enquanto, somente os vultos destacados das vanguardas financeiras ou políticas arvoram-se em detentores de prerrogativas terrestres, senhores quase absolutos das homenagens pessoais e dos necrológios brilhantes. Os filhos do reino sobressaem raramente e, de modo geral, enchem o mundo de benefícios sem que o homem os veja, à afeição do que ocorre com o próprio Pai. Se Jesus foi chamado feiticeiro, crucificado como malfeitor e arrebatado de sua amorosa missão para o madeiro afrontoso, que não devem esperar seus aprendizes sinceros quando verdadeiramente devotados à sua causa? O discípulo não pode ignorar que a permanência na terra decorre da necessidade de trabalho proveitoso e não do uso de vantagens efêmeras que, em muitos casos, lhe anulariam a capacidade de servir. Se a força humana torturou o Cristo, não deixará de torturá-lo também. É ilógico disputar a estima de um mundo que mais tarde será compelido a regenerar-se para obter a redenção. Vamos ao versículo seguinte, 26. Portanto, não os temais, pois nada há de encoberto que não venha a descobrir-se,
nem de oculto que não venha a saber-se. Tudo o que se esconde há de aparecer à luz, e as malevolências dos homens, tenham ele que títulos tiverem e atribuam-se à autoridade que quiserem, tudo se virá a saber a respeito da verdade. Podem eles intitular-se a si mesmos delegados, embaixadores, representantes de Deus, mas suas credenciais estão assinadas por eles mesmos e, portanto, nenhum valor real apresentam, porque lhes falta a chancela da divindade. Tudo isso que é escondido virá a ser publicado. O que vos digo às escuras, dizei-o na luz, e o que ouvis aos ouvidos, proclamai-o nos telhados. Ou seja, o que é dito simbolicamente deve ser explicado com clareza, e tudo que for oculto deve ser trazido à luz, e o que for dito aos ouvidos deve ser gritado nos telhados. Prende-se esta última frase a um hábito da época. O Razan subia às sextas-feiras ao telhado mais alto da aldeia e tocava a trombeta para avisar a todos os camponeses que se recolhessem para respeitar o sábado. Justamente pela explicação clara desses ensinamentos secretos, vem a humanidade esperando há mais de 2000 anos. Com a ajuda de Deus, eles estão sendo trazidos aos poucos, infelizmente ainda de modo deficiente, por incapacidade dos intérpretes e também da nossa própria compreensão dos ensinamentos. Versículo 28. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes o que pode fazer perder tanto a alma como o corpo no vale das lamentações. Aparece então um segundo conselho de coragem. Aqui encontramos a oposição entre corpo, soma, e alma, psique. Não devem temer-se os que só têm o poder de matar o corpo, o soma, mas não possuem poder para matar a psique, a alma, ou seja, desviá-la do rumo certo, levando-a ao antissistema, ou seja, à matéria, o polo negativo. A alma é o corpo astral, que plasma o corpo físico na reencarnação e aparece no físico sob a forma de sangue. A distinção entre matar o corpo, o soma, e matar a alma, a psique, é bem clara nas Escrituras. Quem mata o corpo apenas destrói o veículo mais denso, mais grosseiro, mas com isso não afeta o corpo astral, a alma, já que essa prossegue sua mesma vida em outro plano de vibrações e, de modo geral, não é prejudicado senão por perturbação momentânea, pois, de qualquer forma, dirimiu um karma que o alivia de dívidas do passado. Por tudo isso, a alma se vê salva da garra dos perseguidores. Já a morte da alma se apresenta sobre outros aspectos muito mais graves. É atingido o próprio corpo astral, que se perturba profundamente e, ao chegar ao outro plano de vibrações, permanece desequilibrado de tal forma que só um novo mergulho no Vale das Lamentações, ou seja, na reencarnação terrena, poderá reequilibrá-lo através do esquecimento temporário. No entanto, a reencarnação desses que se encontram mortos nesse estado é terrivelmente dolorosa, pois, pelo próprio desequilíbrio, construirão corpos físicos deficientes, defeituosos, ou pelo menos com os neurônios cerebrais disrítmicos, o que lhes causará sérias perturbações mentais e talvez até a demência. Por tudo isso, compreende-se que a morte do corpo físico não é temível, mas a da alma é de consequências desastrosas. E por isso deve ser temida. Aí vem a frase: teme os que podem fazer perder tanto a alma quanto o corpo no vale das lamentações, ou seja, perdidos no escuro cárcere da loucura que afeta tanto o corpo quanto a alma. No entanto,
A providência do Pai, que em todos e em tudo habita, está sempre atenta a tudo e nada nos acontecerá sem o Pai. Versículos 29 e 30. Não se vendem 2 passarinhos por 1 centavo? E nenhum deles cairá no chão sem vosso Pai, e até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Ora, sem vosso Pai pode significar: nada ocorre sem o Pai que está dentro de tudo e de todos, e que constitui a essência ou a substância última de tudo o que existe. Fora de nosso Pai pode significar também que nada existe fora dele, fora de Deus, já que nele estamos mergulhados integralmente. Nele nos movimentamos, nele existimos. E há também uma outra interpretação com o seguinte sentido: sem o consentimento ou a vontade do Pai. O autor Pastorino não adota esse último sentido para não dar a falsa impressão de que um Pai externo e pessoal estaria deferindo requerimentos, dando permissão exterior para que uma desgraça atingisse ou não seus filhos, enquanto ele, o Pai, ficaria de fora a olhar passivamente os estertores de dor de suas criaturas. E menos ainda fazer parte da vontade do Pai, que faria que o imaginássemos como um sádico a gozar com o sofrimento das criaturas, sofrimento planejado e desejado pela vontade dele. Na verdade, a ação do Pai se dá naturalmente pela manifestação da lei de causa e efeito. Vamos então agora verificar os 2 últimos versículos do trecho que estamos analisando, o trecho dos encorajamentos, versículos 32 e 33. Portanto, todo aquele que me aceitar diante dos homens, eu também o aceitarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me rejeitar diante dos homens, eu também o rejeitarei diante de meu Pai que está nos céus. Ora, a sentença que finaliza essa parte do discurso, ela constitui uma reflexão de tudo que já foi dito. O raciocínio caminha com uma lógica impecável. Vejamos, o discípulo não é mais que o mestre. Se perseguirem o mestre, perseguirão o discípulo. Não obstante, coragem, preguem a doutrina, já que os inimigos só poderão prejudicar o corpo. Mas nada acontece fora do Pai, nem a um passarinho. Ora, os discípulos valem muito mais. Então aceitem esse mestre apesar dos sofrimentos. Então o princípio ensinado é claro. É o discípulo que escolhe o mestre e se entrega à sua formação. Se ao professor fosse dado escolher seus discípulos, seria ótimo. Mas a ele só cabe ser escolhido pela preferência de quem nele confia e lhe quer ouvir os ensinos. Portanto, a lógica ainda continua precisa. Se alguém o aceitar, será aceito por ele, mas se o rejeitar, será por ele rejeitado. Assim nós encerramos esta apresentação, desejando a todos muita paz e prosseguiremos depois na última parte desta série. Fiquem com Deus. A nossa saudação à comunidade do Grupo Sheila. Queridos irmãos e irmãs, quem vos fala é Marcelo Orsini. Este é o 3º e último episódio desta pequena série que apresenta as recomendações de Jesus aos seus discípulos para quando fossem exercer o papel de enviados, de emissários, de apóstolos. Estão especialmente reunidas no capítulo 10 de Mateus. E, naturalmente, as orientações do Mestre são válidas também para qualquer um de nós quando revelarmos o ideal cristão, especialmente em nossos relacionamentos
sociais. Nesse vídeo, nós vamos apresentar duas sessões, as sessões relativas às dificuldades e às recompensas. Na primeira sessão, vamos iniciar com os trechos em que Jesus previne os seus enviados quanto às dificuldades por que poderão passar. Encontramos os trechos nos evangelhos de Mateus e de Lucas. São textos com pequenas diferenças, por isso devemos apresentá-los e comentá-los individualmente. Primeiramente, vejamos o registro em Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 39. Não penseis que vim lançar paz à terra. Não vim lançar paz, mas uma espada. Pois vim separar o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Assim, os inimigos do homem são os de sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. O que acha sua alma, a perderá, mas o que perde sua alma por minha causa, a achará. Vejamos agora as anotações de Lucas sobre o mesmo assunto, que está no capítulo 12 do seu evangelho, dos versículos 49 a 53. Fogo vim lançar sobre a terra, e que mais quero, se já foi aceso? Num mergulho tive de ser mergulhado, e quanto me angustio até que ele termine? Pensais que estou aqui na terra para trazer paz? Não, eu vou-lo digo, nada mais que divisão. Pois de hora em diante haverá numa casa 5 pessoas em desacordo, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra sua nora e nora contra sogra. Vejamos então Mateus no versículo 34. Não penseis que vim lançar paz à terra. Não vim lançar paz, mas uma espada. Jesus alerta que a felicidade não poderá ser alcançada sem que haja esforço na conquista individual e que não cabe a ele próprio, ao Cristo, a Jesus, que é um semideus, promovê-la. O Cristo irá tão somente incentivá-la, indicando o caminho que deve ser trilhado pelos seus discípulos. Segundo o Mestre, a paz deve se constituir em conquista pessoal por exercício de humildade, renúncia e trabalho com perseverança. Ao conhecer esta verdade, o apóstolo se fortalecerá interiormente, a fim de combater as suas próprias imperfeições. O Espírito Emmanuel faz excelentes comentários sobre este tema na obra Caminho, Verdade e Vida, com a psicografia de Francisco Cândido Xavier, no seu capítulo 104, intitulado A Espada Simbólica. Vamos repassar parte do texto. O conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Jesus não poderia endossar tranquilidade desse jaez e, em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. Buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, fugindo à vida e precipitando à morte. Jesus é também chamado o príncipe da paz. Na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações
que se unem ao seu amor. O Espírito Emmanuel esclarece-nos muito bem acerca dos equívocos usualmente cometidos no entendimento do que seja paz. Por exemplo, espera-se a garantia de resultados segundo o nosso desejo. Não precisar exercer trabalho, seja de mente ou de corpo, ou seja, viver em plena ociosidade, que ele considera desviar-se da luz, fugir à vida e precipitar a morte. Em oposição a tudo isso, Emmanuel associa a paz às lutas regeneradoras, o esforço do espírito encarnado para vencer-se a si mesmo, saldar suas dívidas de existências passadas, progredir em todos os sentidos possíveis. Apresenta a espada como símbolo dos recursos pessoais a se utilizar para vencer as batalhas da vida na matéria. No versículo seguinte, 35, Mateus registrou: pois vim separar o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Ao afirmar vim separar, entendemos que se trata de um objetivo delineado por parte de Jesus, uma missão. O mestre, de fato, estabeleceu um novo sistema de vida e de relacionamento entre as pessoas ao enfatizar amor, perdão, tolerância, caridade, trabalho. Esta separação implica dissensão íntima entre antigos e novos valores, esses trazidos pelo Cristo. Separar o homem contra seu pai. O pai simboliza os grilhões da matéria, que geralmente seduz o espírito encarnado e o faz tropeçar, quando mal utilizados. Por exemplo, o poder, riqueza e as paixões. Separar a filha contra a mãe. Refere-se ao campo mais profundo dos sentimentos que alimentamos, cultivar novos padrões de sensibilidade, de afetividade e de entendimento. Separar a nora contra a sogra significa vencer velhas regras e preconceitos, ideias arraigadas, convenções humanas que nos escravizam os ideais evolutivos. Alternemos agora para o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 49. Fogo vim lançar sobre a terra, e que mais quero se já foi aceso? A pergunta poderia ser feita assim: e quanto desejo que já tivesse sido aceso? Ou, e como estou alegre de já ter sido aceso? Perguntam então os exegetas, ou seja, os analistas dos textos, que fogo seria esse, e concluem pelo significado de prova ou castigo, ou às vezes com sentido de purificação. Vemos então que entre os próprios hermeneutas, ou seja, os interpretadores dos textos sagrados, se verificam divisões preditas por Jesus, e seus discípulos muitas vezes se separam só por causa da interpretação de suas palavras, criando-se novas seitas a combater-se inútil e ridiculamente. Podemos mencionar outro sentido para fogo, como sendo o princípio espiritual que vivifica a matéria. O fogo representaria o espírito eterno, isto é, a mônada espiritual ou a individualização da centelha divina, também chamada individualidade. A individualidade mergulha no corpo físico, encarcera-se na carne e se torna uma personalidade. E durante toda a sua permanência nesse mergulho, vive angustiada, ansiosa por libertação, a fim de voar livre em seu mundo próprio. No versículo 50, Lucas registrou: no mergulho tive de ser mergulhado, e quanto me angustio até que ele termine. O texto bíblico comum traz tive de ser batizado, mas o sentido é o de mergulho, mergulho na carne. Assim, Jesus confessa, num desabafo muito humano, o sacrifício extraordinário que fez por nós, como custou
o doloroso rebaixamento de suas vibrações divinas para encarnar, mergulhando na grosseira matéria física. E esse holocausto do mergulho somente encontraria termo após o cumprimento de sua missão, quando finalmente, como espírito puro, poderia se libertar da matéria que o constrangia. O versículo 51 de Lucas traz: Pensai que estou aqui na terra para trazer paz? Não, eu vou-lo digo, nada mais que divisão. Jesus transmite seu ensino com uma pergunta que ele mesmo responde com uma negativa, afirmando que veio trazer divisão. Analisando mais profundamente, compreendemos que quando a individualidade ou o espírito eterno se une à carne, resultando em uma personalidade, na reencarnação, de fato não há paz, porque haverá sempre o conflito de interesses nesta dicotomia entre matéria e espírito. É a este conflito que Jesus alerta os seus emissários para que estejam atentos em valorizar o que realmente importa e tem valor entre os polos opostos matéria e espírito, corpo e alma. Nos dois versículos seguintes, 52 e 53, lemos: Pois, de hora em diante, haverá numa casa 5 pessoas em desacordo, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Jesus então cita um exemplo, uma casa de 5 pessoas, sendo o pai, a filha, o filho casado, sua esposa e a mãe que também é sogra. Entre todos surgiriam divisões e desacordo. Essa divisão, todavia, não reside unicamente nas extremidades opostas. Também os planos intermediários estarão sujeitos a ela. A casa simboliza a pessoa humana, onde há 5 elementos: o pai, correspondendo ao espírito, a mãe, a inteligência, o filho, o corpo astral, a esposa, o duplo etérico e a filha, a carne. A luta entre todos esses elementos é grande e contínua. O pai quer impor-se ao filho, ou seja, o espírito quer se impor às emoções, mas estas se opõem a ele. A mãe quer superar a filha, ou seja, a inteligência quer dominar a carne, mas esta se rebela e não quer obedecer a ela, vencendo-a com o sono, o cansaço, desejos, etc. A sogra, ainda a inteligência, busca dominar a nora, as sensações físicas, mas estas são mais poderosas e levam de vencida a inteligência. Quem de nós não conhece a dificuldade de a inteligência desarraigar hábitos, ou seja, vícios, como de fumo, bebidas, gula, preguiça, etc., ou os obstáculos causados à inteligência pela fadiga do corpo, ou o descontrole que o espírito sofre, perturbado pelas emoções de cólera, de raiva, do amor descontrolado e do ciúme? Vamos então agora retomar o Evangelho de Mateus, no versículo 36. Assim, os inimigos do homem são os de sua própria casa. Há 2 formas de se compreender este trecho. Uma delas, sob o prisma do homem em seu meio social. A outra, sob o enfoque do espírito habitando o corpo físico. Vejamos a primeira alternativa. Os inimigos do homem são 2, os outros e ele mesmo. Entre os outros, os familiares que coabitam e convivem são os mais próximos. Na parentela, reencontros e resgates de experiências passadas em outras vidas. Na vida profissional, idem. São os de sua própria casa, os familiares mais próximos, mas também os inimigos da casa mental, como os valores equivocados, os desejos egoístas de toda a espécie e o pseudo-poder orgulhoso. E na segunda alternativa, sob a análise, a dicotomia entre alma e corpo. Os inimigos correspondem às máximas lutas que uma criatura tem que enfrentar
contra os seus próprios veículos inferiores, ou seja, o corpo físico e suas sensações, que causam grandes distúrbios e perturbações, obstáculos e embaraços na caminhada da senda evolutiva. Muito mais fácil derrotar um inimigo externo que a si mesmo. Indispensável, pois, harmonizar os veículos entre si e depois sintonizá-los com o Espírito Eterno. Mateus, no versículo 37, deixou anotado o seguinte: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. No sentido em que estamos examinando a questão, essas palavras exprimem que quem mais valoriza os veículos mais densos da personalidade, ou seja, intelecto, emoções, sensações, comodismo, não é digno de representar ou não será capaz de manifestar legitimamente a individualidade, a centelha divina, o Espírito Eterno, o Cristo interno, pois está voltado para as falsas realidades transitórias terrenas, externas ao seu verdadeiro eu, em vez de apegar-se à realidade real, perene, eterna e infinita. Não é digno da realidade quem se apega às aparências. Não é digno da individualidade eterna quem valoriza mais a personalidade momentânea. Não é digno do Espírito quem lhe prefere a matéria. Não é digno do Cristo quem lhe antepõe o mundo e as suas ilusões. Mateus 38. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. A cruz constituía um suplício infamante só aplicado a escravos e criminosos de baixo nível. Jesus não havia ainda, com a sua crucificação, enobrecido este emblema. No entanto, o fato de, entre aspas, carregar a cruz era corrente, pois os condenados carregavam até o local do suplício a trava superior, onde seriam pregados ou amarrados. Uma vez presos a ela, era ele suspenso e pendurado nos postes já permanentemente fincados no chão para esse efeito. Então, carregar a cruz é a metáfora utilizada para significar a aceitação da prova. O Cristo solicita que seus emissários carreguem cada um a sua cruz e o sigam, literalmente, sigam após mim. Isto é, devemos caminhar como crucificados na carne, seguindo o seu exemplo. Mateus 39. O que acha sua alma a perderá, mas o que perde sua alma por minha causa a achará. Surge neste versículo uma antítese para expressar o ensino, acrescentando uma condição taxativa. Por minha causa, quem acha sua alma, enchendo-a, locupletando-a com as satisfações terrenas, sem cogitar dos compromissos espirituais, a perde. Mas quem, por causa do Espírito, perde sua alma nas dores e dificuldades terrenas, a encontrará mais aperfeiçoada, após transpassar o túnel estreito e escuro do túmulo. Para ser digno do Cristo que em nós habita e que constitui nosso verdadeiro eu profundo, eu real, é indispensável tomar a sua cruz, ou seja, carregar seu corpo físico e seus demais veículos e seguir o exemplo que Jesus nos deu. O mergulho do espírito na matéria densa é uma crucificação, é ser pregado na cruz. Essa cruz tem que ser carregada até o fim, por maiores angústias que isso nos cause. Jamais podemos deixar que a cruz, ou seja, o corpo, carregue e arraste o nosso eu para o polo oposto, para Satanás, a matéria. Devemos carregá-la para o cimo da montanha, que é o polo do espírito, seguindo passo a passo com o nosso Cristo interno. Observa-se que não se trata de despersonalizar-se por motivo de fuga, de covardia, mas por uma causa que é a única que vale: a união, a fusão, a unificação
com o Cristo interno por parte da personalidade transitória que se anula para ser substituída pela individualidade permanente e divina. Só por esse motivo, entre aspas, por minha causa, como diz o Cristo, é que vale a despersonalização da criatura. E o homem Jesus, símbolo da individualidade, deu-nos o exemplo com indiscutível clareza. Daí se chega à conclusão: quem acha sua alma, a perderá. De fato, quem na Terra coloca sua personalidade no pedestal, acima de tudo, acaba perdendo-a, porque ela é destruída pela morte, no fim de cada ciclo de existência terrena, de existência na matéria. Porque os valores da personalidade são sempre transitórios, eternos somente os do eu eterno, a individualidade, a mônada espiritual. Ao contrário, aquele que por causa do Cristo interno aniquila ainda na vida terrena a sua personalidade, entre aspas, perde sua alma, esse a encontrará, isto é, descobrirá sua individualidade eterna, residente no imo de si mesmo. Em nosso atraso, confundimos a individualidade com a personalidade, julgamos que essa constitui nosso verdadeiro eu imortal, que jamais será destruído. No entanto, ao progredirmos, verificamos o nosso engano. O eu profundo, a individualidade, é a única que permanece, mas para descobrir, ou seja, achar seu verdadeiro espírito eterno, é mister perder sua alma, ou seja, perder sua personalidade transitória. Nossa repetição é proposital para permitir a compreensão e a fixação desses conceitos. Muito bem, encerramos assim a sessão sobre as dificuldades e vamos ver agora o discurso de Jesus na sessão de recompensas. Vejamos então o que ficou registrado em Mateus, no capítulo 10, dos versículos 40 a 42. Quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa do profeta, e quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa do justo. Quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que de nenhum modo perderá sua recompensa. Vejamos, quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Conforme disse Jesus em outro passo, como me enviaste, Pai, assim eu vos envio. Isso está em João, capítulo 17, versículo 18. É uma sequência em que vemos o Pai, o Cristo, os emissários e os que recebem, todos reunidos num interesse comum, facilitando assim a entrada em contato dos homens com o Pai. Como os emissários são representantes do Cristo, transmitindo seus ensinos, é fácil deduzir que todos os que recebem os seus enviados recebem o próprio Cristo. Significa, em termos mais profundos, que quando proporcionamos a manifestação do nosso Cristo interno, ou seja, quando aceitamos os seus ensinos, automaticamente estabelecemos a unificação, a conexão com o Pai. No versículo 41, Mateus registrou: quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa do profeta, e quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa do justo. Em geral, podemos compreender o termo bíblico profeta como sendo médium, intermediário de outros espíritos. Entretanto, muitas vezes pode ser tomado esse termo à conta de um espírito mais evoluído, como, por exemplo, ficou registrado em João 9,17, no episódio da cura do cego de nascença. Disseram então ao cego de novo: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Ele respondeu: que é profeta, ou seja, um espírito mais evoluído. Justo
é denominado aquele que sabe discernir o bem do mal e tem a capacidade e forças suficientes para só fazer o bem, evitando qualquer mal. Seu comportamento é irrepreensível, certo, correto, nobre e elevado. Ensina-nos o mestre, neste trecho, que quando uma personalidade recebe ou hospeda um profeta, considerando o fato de ser ele um profeta, e não simplesmente na qualidade de homem, faz jus à recompensa do próprio profeta. O mesmo se diga quanto ao justo. Compreendemos, então, a confirmação do que afirmamos na análise do versículo anterior. O encarnado que sentir em si a ação divina do seu Cristo interno, ou seja, das forças superiores, e se dispuser a recebê-lo, a aceitá-lo, vivendo de acordo com as intuições recebidas dele e correspondendo a seus apelos, quer como profeta, quer como justo, receberá as recompensas a quem fazem jus esses graus e evoluirá de conformidade com a aceitação que der ao hóspede divino em si mesmo. O espírito se projeta em diversas personalidades através do tempo e do espaço, mas cada projeção é, na realidade, o próprio Espírito Eterno sob diversas formas e modalidades, até que aprenda a renunciar às formas e modalidades externas no tempo e no espaço, para fixar-se no seu próprio íntimo, onde não existem mais formas, nem modalidades, nem no tempo, nem no espaço, mas apenas o eterno, o infinito, o imutável, o Cristo interno, seu verdadeiro eu, partícula do todo, centelha divina. Vamos então ao último versículo sob nossa análise, o de número 42 de Mateus. Quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que, de nenhum modo, perderá sua recompensa. Então, neste último exemplo, já não se requer nem mesmo a hospitalidade, mas até um simples favor, de quase nenhuma importância, dar um copo de água fresca. Afirma o mestre, se for dado por ser seu discípulo, terá sua recompensa. Manifesta-se por essas frases o lado positivo da lei de causa e efeito, garantindo-se que todas as causas colocadas produzirão infalivelmente seu efeito correspondente e equivalente. Assim, meus irmãos, nós encerramos esta série, esperamos que tenha sido proveitosa para todos nós e desejamos muita paz a todos vocês. Fiquem com Deus.